a gênese da ganho que possa acontecer numa experiência que busque ou que deseje, que de alguma forma vá em busca disso, tem a ver com uma permuta que pode acontecer e que vai determinar o que eu busco e aquilo que eu intenciono nesse caminho. Porque há vários tipos de perda e vários tipos de ganho, vários tipos de venda e vários tipos de compra. E quando se considera um objetivo que eu tenha, existe um imiscuo, um pull que desdobra em diferentes tipos de forma de alcançar isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, é relatado a palavra de Jesus que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro, menoscabará. Não podeis servir, atender ao mesmo tempo, simultaneamente, a Deus e a Mamon. E isso vai dizer da busca que eu imprimo, que reflete num traçado e na concretização disso. Por isso que eu posso pegar minha energia e usar isso para um objetivo que redunde numa ideia de algo que é ganho para mim. Daí, quando eu cambio com esse know-how e analiso o resultado daquilo que fiz, isso vaza o que eu tinha em mente ao ter aquela busca e como recebo esse resultado. E isso se reflete em ponto do dia como algo que eu falo. Porque pela maneira que eu fale, a forma como eu lide com isso e divulgue isso, vai dizer do que eu busco. Quando eu assumo um determinado trabalho, a minha disposição dentro disso, aquilo que eu estou disposta a perder e a abrir mão para que esse trabalho aconteça, o sacrifício que eu verto,
Isso vai dizer daquilo que tenho como princípio em relação a isso e o que isso desperta em volta. Nesse mesmo trecho, onde Jesus começa falando de não ser possível servir a duas situações se contrapõem, ele vai falar um pouquinho da parábola de um jovem que perguntou a ele: bom mestre, qual o caminho para conquistar a salvação? Ao que Jesus respondeu: por que você me chama bom? Bom só Deus. Se queres entrar na eternidade, observa, acompanha o mandamento. E aí, ele pergunta que mandamento seria esse. Jesus vai elencar: não furtar, não dar falso testemunho, não matar, não adulterar, amar o próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe. Ao que o jovem refala: tenho guardado desde que alcancei a mocidade. O que ainda preciso fazer? Ao que Jesus diz: vai, vende, doa a quem precisa, ao pobre, e você vai ter um tesouro, uma preciosidade no céu. Depois vem após mim, segue-me. E com isso ele foi triste embora, porque, por ser possuidor de muitos bens, se viu impossibilitado de desconectar daquilo. E aí Jesus vai dizer da dificuldade do apego para entrar na luz. Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que alguém apegado, rico, entrar no bem. E essa questão do apego é curioso porque existe o apego a um carro que eu posso ter e que quando eu desencarnar poderia me levar a ir até esse automóvel e ficar no ladeado dele, devido a uma prisão que aquilo exerça sobre mim. Mas existe um apego a uma opinião, a um ponto de vista, a uma ideia que é algemante e que pode exercer sobre mim um efeito arrastativo, que quando eu for chamada a um acerto de conta no astral, vai comigo onde eu estiver, porque é um apego de visão, de raciocínio. Por isso que, quando Jesus fala a dificuldade de alguém que tem apego a algo, de ascender sobre isso, diz desse risco que existe, de acabar tendo algum tipo de atrelamento
a uma sensação, a um sentimento, a uma ideia formada, a uma reação, a uma disposição que pode incrustar em mim de tal forma que me dificulte ou impeça o meu movimento libertacional, de desmaterialização. Até porque existe espírito que pode ser adversário da minha busca de ascender, mas existe aquele que é perseguidor do espírito de verdade. Essa falange que trouxe a revelação do Cristo pela porta do Espiritismo e que, ao combater aquilo que é falado pelo Espírito de verdade, traz uma artimanha, um sofisma, uma inteligência aprimorada, sutil, perigosa e que confunde, dolosa. Imísco, mergulhado numa perversidade, que usa esse raciocínio, esse conhecimento do espiritismo que esse espírito sofredor traz para combater o espírito de verdade. O Cristo. Por isso, quando é feito algum tipo de coagulação em mim de uma ideia que seja contrário ou conflitue, alfinete com aquilo que foi aclarado e disponibilizado pelo Espírito de Verdade, eu preciso ter cuidado, porque quando eu dou espaço e acalento essa motivação, essa inclinação, isso vai cristalizando em mim. De tal maneira que, quando eu precisar me desfazer dessa roupa para ir para uma outra realidade de ascensão, fica dificultoso. Há relato de espírito que, pela condição de materialização e apego ao material, que veja, pode ser uma casa e pode ser a maneira que eu desejo enxergar algo. Que esse espírito ele acaba pela gravitação da Terra sendo aspirado pelo centro da Terra e acaba que adentra subcrostal, mar, a gema do cosmo Terra, e isso se dá por essa manobra da atração do ímã que a força gravitacional
da massa terráquea vai imperar, e com isso esse espírito passa a viver na víscera, na entranha, na gema dessa incandescência terra. Isso mostra que toda forma de apologia à materialização, a valorizar o que é efêmero, passageiro, tem um efeito sobre o meu perispírito subsequente, e isso vai impactar a grosseria desse perispírito, que é minha vaidade, minha sensualidade, meu egoísmo, meu apego, endossa. E com isso, acaba que dificulta a minha elevação. Então, quando chega o momento do meu desencarne, eu posso, dependendo da condição que eu tiver nutrido e fermentado e bebido esse caldo da matéria, eu posso ser arrojada para um subcrostal, e numa condição onde eu vaguei, mas eu posso ser viciada para servir a mente voraz, inteligente, disciplinada e estudada para a sombra, que me arroja para aquilo e me faz borbulhar naquela área. Por isso que quando Jesus diz que não podeis servir a Mamon e a Deus, que ou eu me ligo a um, amo a um, e desconecto, odeio o outro, ou eu vou desprezar, menoscabar um e me conectar, obsedar, algemar o outro. Quer dizer, o movimento de seguir o Cristo, ele é um movimento de escolha por ele, que precisa perpassar aquilo que faz parte de mim, para que possa ser algo sem intermitência e disputa dentro de mim. E tem uma parábolazinha aqui, na sequência, em que um homem se aproxima e diz: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança que nos tocou, que chegou a nós. Ao que Jesus diz: ó homem, quem me colocou, me designou para traçar, julgar ou para realizar a sua partilha, a sua divisão. Tende o cuidado de preservar, de se precatar de toda avareza, de todo apego, de toda cupidez, porque seja qual for a abundância, o refesteiro em que o homem se encontra,
A sua vida não depende e não está atrelada ao bem que ele possua. E aí ele vai dizer daquela parte em que tinha aquele homem, que tinha terra, numa produção tranquila, refestelante. E dizer que não tinha lugar para poder guardar tanta colheita. Ia demolir celeiro, pôr terra abaixo, refazer, rearcabouçar, onde ia guardar essa colheita, esse bem. E iria dizer para si mesmo: olha, dorme tranquilo, vive a função fisiológica da cintura para baixo, comer, dormir, fazer sexo, porque você tem para muito tempo guardado e pode ficar de boa. Ao que foi respondido a ele: como és insensato, imprudente, essa noite mesmo não passará de ser tomado de ti, tirada a sua alma. De que vai adiantar? Para que vai servir o que você guardou, acumulou? É o que acontece àquele que deixa consigo tesouro, acumula e não multiplica diante de Deus. E aí Jesus vai dizer na sequência da parábola dos talentos. Logo depois tem a de Zaqueu e a parábola do mau rico. E chega na do talento, que é muito curioso, porque é distribuído ao servidor talento, a cada qual, de acordo com a capacidade, porque cada um é um. E o que importa não é o que eu recebo de dom, mas o que eu faço com isso. Minha capacidade de abundar e crescer isso. Num emprego nobre. E daí, esse patrão falou que iria entregar e quando ele voltasse, ele ia avaliar aquilo que cada qual fez. O que tinha recebido 5 foi lá, negociou, multiplicou. Na duplicidade. O que havia recebido 2, recebeu tanto o outro, conseguiu verter em cima daquilo. Mas aquele que recebeu 1 ficou temeroso e cavou aquilo debaixo da terra. Quando o patrão foi fazer o recenseamento daquilo que havia sido feito, com o que ele havia dado de dom, o que recebeu 5 mostrou: olha, verti em mais 5. O que havia recebido 2 mostrou o duplo daquilo. Agora, aquele que recebeu 1 disse que sabia que o patrão era um homem austero, severo, que ceifa onde não semeou, onde não preparou o terreno, e colhe onde nada colocou. Por isso ele receou, temeu, e ao o patrão voltar, ele devolve o que ele tinha. Isso mostra que se aonde
o Cristo não colocou, ele colhe, imagina onde ele investiu. Até porque aqui é uma representação alegórica para explicar que existe um investimento quando é revelado a mim uma verdade, ao qual eu preciso verter na direção do meu melhoramento e daquilo que realizo, que é a sabedoria, a minha capacidade de colocar em prática aquilo que recebo, aprendo, e de redundar isso no aprimoramento real. Porque se eu recebo uma informação e não dou uma utilidade prática para aquilo, fica a informação pela informação. Ao ter um insight, uma intuição, uma diretiva, eu preciso ter a capacidade de reverberar isso em ação concreta, em denodo, no bem, em esforço. Em aparar esta. Por isso que, quando existe uma revelação que o Cristo, a falange do Espírito de Verdade, tira o véu da minha ignorância, eu preciso investir isso para que produza fruto. Porque é algo que está sendo confiado a mim. Como esse patrão que deu aquele talento para esse servo. E aqui ele vai dizer que devias ter colocado, pelo menos, na mão de uma instituição, um banco, para que eu retirasse com juro, com uma sobra, o que te entreguei. E falou para tirar dele, então, e dar para aquele que tinha 10. Porque quem tem seria dado mais. Agora, quem não tinha, perderia até mesmo o que tinha. Por quê? Devido à capacidade que o servo que produziu teve de tornar pensamento, desejo, ação, aquilo que tinha recebido. E aqui entra a questão do uso do tempo. Porque trabalho, energia, tempo é algo precioso, que eu preciso ter uma disciplina para canalizar isso para o objetivo maior. Porque eu vou ser chamada àquilo que fiz com o tempo que foi emprestado a mim. Com energia, com a possibilidade de trabalho. Por isso o ócio é tão perigoso. Porque me coloca em conexão com uma aspiração que mata, que asfixia o bom uso do meu tempo. E aí entra a tentação que pode gerar essa matéria em mim,
O arrastamento é que pode dar causa, fazer ser. A fascinação, que pode redundar pelo exercimento sobre mim. Por isso, no quesito do tempo, é preciso ter cautela. Porque numa época de sinal, de contato, Jun Oiapoque ou Chuí do planeta de informação, se eu não tomo cuidado, eu vou acabar parando numa situação que está asfixiando meu tempo. Eu desvio de um fim providencial que poderia estar usando, fazendo, na direção, na flecha. Por isso que, ao usar aquilo que eu disponho nesse momento, como algum tipo de munição emprestado a mim, preciso procurar favorecer a influência, a interferência do bem e a ação dela. Que vai me auxiliar a esse movimento. No Evangelho por Emmanuel, na parte que fala de não poder servir a Deus e a Mamon, vai dizer que existe diferentes formas de empregar aquilo que passa pela minha mão e de dar uma direção para isso. E que mesmo que depois que eu faça uma boa ação, alguém venha e escravize, sobrepuje aquilo com uma intenção, um desejo sombrio, aquela luz que eu acendi, ela vai seguir seu dreno, seu arco. Porque é uma lei inderrogável de que isso, por si, faz o seu giro. Por isso que a questão não é o que vem na subsequência daquilo que intentei fazer. Se a minha intenção foi nobre, digna, isso per si fortalece.